Paz do Senhor, minha amada. Vamos lá, vamos para mais um dia de estarmos na presença de Deus, para aprendermos dele e nos tornar mulheres de oração. E hoje nós vamos falar sobre. Ontem a gente falou sobre a vontade de Deus, né? E às vezes a gente está caminhando e perguntando, né? Qual é o sentido da vida ou qual é o propósito, né? Muitas vezes a gente pergunta isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre reconheça e cumpra o seu propósito. Não. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não? Vamos lá, pois vamos aprender, né? Não ter senso de propósito na vida é algo perigoso. Podemos acabar fazendo escolhas erradas, realizar coisas insensatas, ficar frustradas ou insatisfeitas e cair nas armadilhas do inimigo. É claro que também podemos passar por isso até quando sabemos qual é o nosso propósito, mas pelo menos não é uma situação crônica. Trata-se de um desvio temporário de um caminho geral quando tropeçamos brevemente na estrada da vida. Entretanto, por ter um senso de propósito, logo nos endireitamos e retomamos para o rumo correto. Ter senso de propósito não significa conhecer todos os detalhes de seu futuro. Na verdade, talvez você conheça poucos detalhes a respeito. É possível, inclusive, que nem saiba para onde o caminho de Deus a levará. Mas você tem certeza de para onde ele não a levará. Por exemplo, você pode sentir que foi chamada para usar seus dons a fim de ajudar pessoas. Porém, sabe que não foi chamada a deixar seu cônjuge e seus filhos para realizar isso. E esse conhecimento simples ajudará a tomar as decisões corretas. Reconheça que você tem um propósito. Você primeiro tem que reconhecer que você tem um propósito na vida. Amém? Se você é cristã, tem um propósito. Nunca pense que não. É muito fácil nos desviarmos dessa ideia, porque assistimos demais à televisão e pensamos que tudo aquilo que lemos em jornais ou revistas é verdade. Coloque uma coisa na cabeça: a Bíblia é verdade. A única fonte de verdade é a Bíblia. Tudo que for baseado na Bíblia e escrito por cristãos honestos também devem ser verdade. O restante é suspeito. Não baseie seu senso de propósito naquilo que o mundo diz que é valioso. Propósito é o que Deus lhe designou para fazer. É aquilo que você faz de propósito para o Senhor. Seu chamado é o que Deus chamou para fazer. Ele a conduz até o chamado. Ele revela os dons que colocou em você e como deseja que os use, peça ao Senhor que lhe mostre os dons que ele lhe deu. Caso não possua um senso de propósito ou tenha apenas a sensação vaga de que possui um propósito, mas não faz ideia de qual é, pergunte em que eu sou bom, em que eu sou boa e anote a resposta. Faça uma lista. Se não souber a resposta a essa questão, pergunte-se: o que eu gosto de fazer? O que eu aprecio fazer? Que tipo de trabalho eu poderia fazer se apresentasse as habilidades necessárias? Que tipo de habilidades eu gostaria de aprender? O que eu quero fazer bem? Se tiver dificuldade em responder essas perguntas, peça a alguém em que confia que ele ajude a completar a lista.
Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Você foi chamada para servir a Deus e dar glória a Ele ao ser a mão do Senhor estendida aos outros. Seu maior propósito e chamado na terra é adorar a Deus. É por isso que Ele nos criou. A adoração será seu maior propósito por toda a eternidade. Uma das muitas coisas maravilhosas que acontecem em decorrência de adorar ao Senhor é que Ele concede revelação para a vida. Louvá-lo ajuda você a cumprir seu propósito. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7:15. Ele também nos chamou para a santidade, para a liberdade, para nos tornarmos mais semelhantes a Ele a cada dia. Ao buscar essas coisas, também nos mantemos no caminho que leva à realização de nosso propósito. Sujeite-se seu trabalho a Deus. Conhecer seu propósito não significa que tudo aquilo que você fizer está carregado de profunda significância. Deus usa o trabalho que fazemos para nos preparar. Alguns empregos nos dão humildade, mais compaixão pelos outros, nos prepara para o que está em nossa frente ou podem ser um meio para alcançar determinado fim. Um emprego também pode servir simplesmente para lhe fornecer os recursos para permanecer vivo, ter um lugar para viver, ajudar seus filhos a estudar numa boa escola, capacitá-la a cuidar dos outros ou apoiá-la enquanto você aprofunda seus estudos. Cada emprego a prepara para outro, portanto, não fique abatida caso tenha hoje um trabalho preparatório de amadurecimento, que seja um meio para alcançar um fim. Tudo na nossa vida nós temos que olhar e observar o propósito de Deus mediante aquela situação. A unção de Deus. A Bíblia diz, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Deus colocou dons em você e tem um chamado para a sua vida. Essa verdade nunca muda. A decisão de reconhecer esses dons e compreender seu chamado depende de você. O Senhor não tenta esconder seu chamado de você. Na verdade, Ele costuma deixá-lo tão óbvio que nem conseguimos reconhecê-los, pois estamos procurando por algo diferente. Contudo, não se confunda pensando que os dons e o chamado são o mesmo que a unção. A unção é um toque especial de Deus em nossa vida. Quando operamos com os dons e o chamado, o toque do Senhor dará vida aos dons para serem usados poderosamente para a glória e o propósito dele. A unção corresponde a uma presença especial do Espírito Santo que acende a chama dos dons e do chamado a fim de que eles levem a vida a outras pessoas e cumpra o plano de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você nunca encontrará seu propósito longe do Deus que a criou para esse fim. Não permita em sua mente nunca permita que a sua mente seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Se a vida ficar difícil demais, é porque você está tentando viver com os próprios esforços, querendo fazer sozinha as coisas acontecerem. Busque o Senhor em louvor e oração e Ele lhe dirá para onde você precisa ir. Deus a capacitará a fazer aquilo o qual foi chamado. Amém? Vamos orar? Porque Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. E Ele nos chamou e nos capacitará para cumprir o seu propósito. Amém? Pai, Senhor eterno, obrigada, Senhor, porque o nosso nascimento não foi aleatório, não foi, Senhor, vão, Senhor. O nosso nascimento, ele foi com propósito. Senhor, nós te pedimos que tu venhas, ó Pai, revelar o coração, Senhor, a cada um que ainda não conheça o seu propósito, que ainda não saiba, Senhor, o seu chamado, mas que tu possas vir ajudá-la a revelar a elas o propósito e o chamado na vida de cada uma.
Porque, Senhor, a verdade é que há um propósito, uma verdade para cada um de nós, porque esse é, Senhor, sim, a história que tu escreveste. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprirmos uma missão. Nos ajuda, nos revela, nos orienta, nos guia, nos instrui, Senhor, para a realização desse propósito. Senhor, pedimos a tua unção sobre nossas vidas, para que os dons, ó Deus, que assim tu nos deu, e as habilidades que temos, sejam cheias da tua unção, para que a gente venha utilizá-las em serviço do propósito estabelecido em nossas vidas. Paizinho amado, Pai Santo, nós colocamos tudo isso nas tuas mãos e diante do teu trono, crendo na resposta que tu nos dará. Em teu nome que nós te louvamos. Amém. Deus abençoe, minha amada. Fica com Deus e até a próxima.